Olá, graça e paz. E aí, vamos nos aprofundar nas Escrituras? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Qual é a importância, quais os cuidados necessários, quem pode, quem não pode tomar. Então fique comigo aqui até o final do vídeo, que eu tenho certeza que até para você que já toma, você já não tomará mais da mesma maneira. Celebrar a ceia do Senhor é nós lembrarmos da aliança que Deus tem para conosco. Pois o homem, devido à queda, ele não pôde mais fazer mais nenhuma aliança em relação ao Senhor, porque ele ficou impossibilitado devido à sua desobediência. Nós vemos Deus fazendo uma aliança com o povo lá a partir de Abraão, quando ele envia o sacerdote Melquisedeque com pão e vinho, fazendo Abraão entender a simbologia da aliança de Deus para com o homem através do pão e do vinho, tentando assim restaurar o deslize que Noé teve, porque Deus planejou começar uma nova humanidade através da família de Noé, fazendo com que ele construísse a arca e colocasse ali toda a humanidade, só que ninguém quis ouvir, porém só Noé, sua esposa e seus filhos foram salvos. E quando Noé estava ali, já em terra seca, uma das primeiras coisas que ele fez foi plantar uma vinha. E Deus concedeu que viesse a dar fruto. Porém, uma bênção dada por Deus, mal administrada pelo homem, acaba atraindo maldição para a casa dele. Foi aí que nós vemos que Noé, ele acabou se embriagando com aquela vinha. E isso trouxe maldição para a casa dele. Isso é o que acontece quando muitos de nós recebemos as bênçãos do Senhor e não administramos de uma forma adequada, aquilo acaba traindo maldição para nossas vidas. Quando Deus ele dá à mulher um filho, um carro, prospera ele com um serviço, uma porta de emprego, aí a pessoa já não vai mais para a igreja por causa do filho, por causa do trabalho, por causa de tantas coisas. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores. Acrescenta dores a partir do momento em que nós não administramos de uma forma adequada. E isso acaba, sim, atraindo maldição para a nossa vida e nos afastando do caminho do Senhor, que foi o que aconteceu com Noé. Portanto, a ceia ela não é um ritual religioso. Ela é uma chamada ao reino dos céus para que nós venhamos continuar firme e permanecer na fé. E o porquê exatamente o pão e o vinho? Jesus ele disse que ele era a videira verdadeira e também disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Deus, através da vida de Jesus, ele fez conosco uma nova aliança. O pão e o vinho simboliza a carne e o sangue de Cristo, que foi entregue por nós naquela cruz, fazendo conosco uma nova aliança. Lá no Lucas 22, 20, ele diz, quando ele tomou o cálice, ele falou assim: este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Esse é o significado central. E Jesus, ele estipulou a ceia bem na festa da Páscoa. E por que na festa da Páscoa? Pois a festa da Páscoa é uma festa perpétua que devemos comemorar a todo o tempo da nossa vida, para lembrar o povo de que nós fomos tirados da terra do Egito e fomos em rumo à terra prometida. A Páscoa foi celebrada antes deles saírem do Egito, porque ali foi quando enviou a última praga, dizendo que o primogênito de toda a família seria morto se Faraó não liberasse o povo para que pudesse adorar o Deus na terra prometida. Faraó ele não quis dar ouvidos a Moisés e nem a voz de Deus, e não deixou com que o povo saíssem ali do Egito. E para que quando o espírito da morte passasse ali nas ruas e não levasse o primogênito também do povo de Israel, era para que o povo matasse um cordeiro, pegasse o sangue, sujasse os umbrais da porta, para que quando o espírito da morte passasse, visse a marca do sangue, ele não entraria e tirasse o primogênito ali daquela família através da morte. Pois as casas que não estavam com o sangue do cordeiro, o espírito da morte entrou e levou o primogênito. Foi aí que Faraó disse para que o povo de Deus saíssem logo daquela terra antes que coisas piores ainda continuassem a acontecer. Esse é o significado da aliança de Deus para conosco. Ele nos lembrando que outrora nós estávamos condenados, estávamos escravos do maligno,
E hoje Ele nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Portanto, para que nós participemos da ceia, é necessário sim alguns cuidados. Como eu disse, Ele nos tirou do império das trevas. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o pecado já não domina mais. Hoje uma pessoa, quando ela peca porque ela quer. Porque Jesus ele disse que Ele enviaria o Espírito Santo, que é o Consolador, Conselheiro, é o nosso ajudador. Ele nunca vai chegar tarde ou atrasado quando você estiver ali sendo tentado ou quando você estiver prestes a cair numa cilada do maligno. Ele vai chegar sempre a tempo e dizer, não faça isso. E você de pronto vai estar ali atento. Olha, quase que eu caí, olha, quase que eu fiz besteira, quase que eu desobedeci ao Senhor. O momento da ceia é o momento que nós estamos lembrando ao Senhor da aliança que Ele tem conosco. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Não cabe a ninguém falar para ninguém se você pode ou se você não pode. É você que vai ter que tomar a decisão. É claro que há determinados tipos de pecado que é bem nítido na vida da pessoa de que ela ainda não está apta. Se ela ainda não se decidiu a mudar, porque as pessoas muitas das vezes pecam, têm aí os seus erros, seus vícios, e vivem orando e pedindo a Deus, Senhor, me liberta, me tira a vontade, me tira esse desejo. Aí eu te pergunto, foi Deus que colocou? Foi Deus que fez com que você fizesse isso? Não, aí porque a gente fica nessa dependência de que Ele tem que tirar. Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a imundícia. Logo, o sangue de Jesus é derramado sobre nós e nós já somos purificados. Então não há tentação maior que nós não venhamos poder suportar, porque maior é o Espírito que está em nós do que aquele que no mundo está. É onde eu preciso decidir. Eu vou ser portadora de qual espírito? Do Espírito de Deus ou do Espírito das trevas? Se eu fazer coisas que agrada o maligno, pois a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é claro que coisas ruins vão estar vindo sobre a minha vida. Não tem como dois espíritos estarem no mesmo corpo ao mesmo tempo. Eu preciso decidir. Eu estou portando que tipo de espírito dentro de mim? Aqui no capítulo de 1 Coríntios 11, versículo 29, diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tem muitas pessoas que acabam tomando ceia com vergonha das outras pessoas acharem que ela está no pecado, que ela está no erro, não querer ali se expor. E acaba ali tomando, achando que é só uma simbologia física, que é um ritual, e vou tomar porque senão os irmãos vão pensar que eu estou em pecado. E está atraindo condenação para si mesmo. Precisamos, claro, no momento ali, a pessoa ela pode se arrepender. Se de repente você pode ver alguém tomando a ceia e fala, poxa, mas ela está no pecado. Mas ali naquele momento ela pode ter se arrependido e ter tomado uma nova atitude e falar, eu não vou fazer mais isso. E dali em diante ela tem uma nova vida. Ali é o momento dela com Deus. Assim como nós temos nosso momento nosso com Deus. O que você não pode deixar é o diabo te envergonhar. Você é quem tem que envergonhar o diabo quando você participa da ceia. Isso quer dizer que você está com a consciência tranquila. Não que isso significa que você seja perfeito. Eu não sou perfeita, eu participo da ceia, mas o pecado na nossa vida, ele deve acontecer como um acidente. Algo inesperado, algo que você fala, poxa, por essa eu não imaginava. E já correr para o arrependimento, e Senhor, me perdoa, me limpa, me purifica. E correr direto para a cruz e não fazer mais aquilo. Então aconteceu, foi algo imprevisto, não é algo premeditado. Não é aquela coisa que você acorda no pecado, vive no pecado, dorme pecando, no outro dia está a mesma coisa. Você consciente daquilo que você está fazendo, está desagradando ao Senhor. Então isso aí não é um acidente. Isso aí você está fazendo de uma forma consciente.
E isso não agrada ao Senhor. E você participar da ceia dessa maneira vai atrair maldição para a tua vida. Por isso que nós vemos que muitas pessoas não ficam firmes na igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, culto após culto, mas estão dormindo espiritualmente. São pessoas que estão ali mortas espiritualmente, não estão ouvindo a voz de Deus, não conseguem obedecer os seus pastores, não caminham em linha com a palavra. A ceia do Senhor, ela é algo que nos revigora, que nos faz nos tornar vivos novamente no nosso espírito. Há uma ceia aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, que diz assim, olha, Jesus dizendo para João, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado é você que é convidado para participar da ceia do Senhor. Então, se examine, faça uma checagem. Não é coisa muito difícil. Não é demasiadamente difícil nós cumprirmos com os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Ele diz para Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Mas para isso Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar e vai nos fazer viver uma vida em santidade, sim. Então, não hesite em participar da ceia do Senhor. Quando você não faz isso, você está desprezando, ignorando todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por amor a mim e amor a você. Ele entregou a tua carne, Ele derramou o teu sangue para que nós hoje fôssemos purificados de todo o pecado. Não deixe de participar da ceia do Senhor. Se você ficou com alguma dúvida ainda em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários. Continue comigo se aprofundando nas Escrituras. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa estar te avisando dos próximos vídeos. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei. Siga-me também pelas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!